Não? Tá. Tá certo, então. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Boa noite, eu gostaria de agradecer a presença do Leandro, que é do Departamento Financeiro da Prefeitura, o Osiel, nosso contador aqui da Câmara. Boa noite aos presentes e aos internautas, né? Caso houver alguma pergunta, será a audiência pública da LOA para o exercício de 2021, é a Lei Orçamentária Anual, né? Caso houver algum questionamento, pode ser manifestado pela rede social também. Então, sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto 23 de 2001 do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2022 e dá outras providências. Neste momento eu vou passar a palavra para o Leandro, do Departamento Financeiro da Prefeitura, que vai fazer a explanação. Boa noite, Leandro. Passo a palavra para você. Boa noite a todos os presentes, aos internautas que estão nos assistindo. Eu vou dar início agora à apresentação da elaboração da LOA para 2022. Vou dar uma breve explanação aqui do funcionamento, né, dos instrumentos de planejamento. Como a gente falou na última sessão, na última audiência, foi elaborado o PPA, a LDO, o PPA é o planejamento para os 4 anos, a LDO são as ações, né, que vai orientar a LOA, e nelas contém as políticas públicas e os programas de governo da gestão atual. E o orçamento ele é compatibilizado, o que está lá no PPA, que já está em andamento na Câmara, ele também consta na LDO e na LOA para 2022, e nos próximos anos serão votados, né, as novas LDOs e as novas LOAs. A base legal é Lei Federal 4.320, a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, a finalidade dela é estimar a receita e fixar a despesa. Ela tem uma abrangência fiscal, orçamento fiscal, né, sua abrangência, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento, e a sua vigência ela é anual. A lei de orçamento anual ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual, que é o PPA, e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ambos definidos pelo Executivo, sempre discutido através de audiências públicas. Então, as fases, o cronograma que foi adotado é o seguinte: lá em junho, foram feitos os cálculos da estimativa da receita. Em junho, o cadastro das propostas dos setores, com base na receita estimada. Em agosto, fizemos a consolidação das propostas e a elaboração da lei. Em setembro, foi feita a audiência pública e logo em seguida foi enviado o projeto de lei ao Legislativo. E agora está em processo de aprovação na Câmara Municipal. Agora vou estar passando a receita estimada. Impostos, taxas, contribuições e melhorias, ficou em 20.528.000. Contribuições, 9.460.000. Receita patrimonial, 7.252.000. Receita de serviços, 8.431.000. Transferências correntes, 139.531.000. Outras receitas correntes, 4.194.000. Receita de capital, R$ 300,
que apenas para poder deixar a receita aberta, a gente estimou, porque ainda não tem convênios assinados para 2022. Todos os convênios assinados estão previstos para vir em 2021, então não entrou na estimativa de 2022. Deduções das receitas correntes, 13.884.000. Total, 175.514.000 reais. É a receita estimada da Prefeitura, IPREMOS e Fundação Cultural. Doutor, eu continuo depois, deixa a pergunta para o final? Em relação às receitas, o Osiel tem alguma pergunta já para a gente? Já quer ir por fase? Né? Por fase, às vezes é melhor, vai ficar mais... Boa noite, Leandro. Meu nome é Osiel. Para a gente entender como que foi feita a lei orçamentária, já que a lei orçamentária é tão importante quanto as outras, né, o PPA, a LDO, e ela vem consolidar o planejamento do prefeito para o investimento do ano que vem. Porque como ela já fixa a despesa, até o próprio nome está bem descrito, ela fixa a despesa, o prefeito acaba tendo que seguir essas bases, né? Mas eu queria entender como que foi feita a base da projeção para a receita, né? Tendo em vista todo esse momento que a gente tem na atualidade, aumento de dólar, até eu não conheço muito da evolução da receita dentro da prefeitura, receita própria, FPM. Como que foi feito? Qual foi o índice que foi adotado para esse aumento do estimado em 2021 de 130.219 para a LOA de 2022 de 143.427, que dá algo em torno de 13 milhões, né? Então, nas receitas de impostos, taxas e contribuições, antes a gente já tinha ali uma receita que ela não é arrecadada. Está prevista nos orçamentos anteriores, que é a receita de impostos sobre propriedades rurais. É uma receita própria da União, não é da Prefeitura. Então, vinha se colocando essa estimativa de 2 milhões, mas se você pegar o balancete dos anos anteriores, não foram arrecadados nada. Então, teve uma queda aí na receita de impostos. E o cálculo que foi feito, pegou os últimos 3 anos, viu o comportamento da receita, como ela se comportou, e até o do momento atual, porque 2020 teve a compensação financeira da União, que esse ano a gente não vai ter. No caso, esse ano a gente teve também, do que foi previsto do ano passado, teve um excesso de arrecadação. Então, nós pegamos o comportamento dos últimos 3 anos, mais como se comportou até agora a arrecadação do município. Então, foi feito esse estudo, né, de como vinha se arrecadando e como está arrecadando agora até o mês atual. Aí fizemos a projeção, no caso do PPA, para mais 4 anos, com uma inflação aí de até 5%, dependendo da receita. Então, tem receitas que elas são no valor padrão, elas não vêm aumento, e tem aquelas que dependem da variação do mercado, no caso do ICMS, que ainda antes da gente elaborar, agora está para sair uma mudança no ICMS que ainda não foi definido. Então, uma briga entre a União e os estados, né? Então, a gente, tirando essas receitas que eram previstas e não eram arrecadadas, mas também teve aquelas receitas que se previa menos e arrecada mais. Então, fizemos assim, tanto como planilha, e estudamos receita por receita, para ver se ela se comporta daquele jeito, para a gente manter o que vem arrecadando esse ano. Inclusive, esse foi um dos não apontamento, mas uma das análises que foram feitas internamente aqui. Porque a receita tributária que estava presente na LOA para esse ano, que está vigente, ela estimava 22.197.000.
né, tendo uma redução para 20.528.000. Quer dizer, pode ser, então, em decorrência dessa receita que era lançada, porém não entrava no caixa da prefeitura. Porque, às vezes, é interessante a gente explicar que, embora a gente veja esses valores em receitas estimadas, não necessariamente vai acontecer. Às vezes a população tem ideia de que já vai acontecer, mas pode acontecer algum imprevisto, qualquer acontecimento no exterior, inclusive, pode alterar a arrecadação tanto do FPM quanto dos impostos municipais, né? E também nós notamos aqui, Leandro, que as transferências correntes, provavelmente, então, é o que você disse, porque de 104.811.000, estava previsto 104.811.955. Para esse ano, para o ano de 2022, está sendo projetado para 124.514.000. É um aumento de 20%. Provavelmente ela estava subestimada nesses 104 milhões, é isso? Exatamente. Aí você vai perceber também, que também foi objeto ali de apontamento, a receita de serviço. Ela antes, que estava uma base de uns 10 milhões, 11 milhões, se eu não me engano. Só que na receita de serviço, estimava-se em água 5 milhões e 200 e em esgoto mais 5 milhões e 200. Só que a prefeitura não arrecada esse valor. Ela arrecada ali em água em torno de 3 milhões, em esgoto 2 milhões e meio, 2 milhões e 200. Por isso teve essa queda também na receita de serviço aí para 8 milhões. Eu vi aqui a receita de serviço, ela estava previsto 11.240.000. Exatamente. E caiu para 8.430, né? Então, ela estava prevista, mas a arrecadação ela é menor. Eles previam 11, mas o ano passado arrecadou, se não me engano, 3 e pouco de água e 2 e uns quebrados de esgoto. Então, mas assim, só a título de informação, quanto disso? Porque se havia uma previsão, provavelmente é oriundo de algum faturamento que é executado. E talvez não está sendo recebido pelo Caixa, por quê? Porque não está sendo cobrado. Eu digo, a receita de água e de esgoto, acontece muito isso, né? Às vezes tem essa informação de quanto que isso daí impacta na dívida ativa da prefeitura. Dívida ativa não a prefeitura tendo que pagar, mas sim a prefeitura tendo a receber e não dinheiro que a prefeitura poderia estar no caixa, mas não está porque ela pode não estar cobrando a água ou porque o município não pagou, por qualquer motivo, ou não está efetivando o corte de forma adequada ou bem... ou eu estou falando... Não, eu entendi a sua pergunta aí. Eu preciso até fazer esse levantamento pode ser que eles faziam uma previsão de 5, que era o total, que era a capacidade da prefeitura arrecadar, mas não, vamos supor que eles arrecadam 60% e tem 40% de inadimplência, é isso, né? Sim, exatamente. Eu não tenho essa informação se existe, quanto é a inadimplência dessa previsão. Mas nós fizemos a previsão pelo histórico de arrecadação. Por isso nós não contamos assim, não, a prefeitura pode arrecadar 5 milhões de água, que seria 100%, mas está arrecadando 3. Então, esse é o correto mesmo. A boa prática do orçamento é você trabalhar em cima do que está sendo arrecadado. Porém, a gente acaba na lei orçamentária não tendo esse feedback a Câmara, eu digo, né? Sim. De quanto que isso daí impacta na questão da dívida ativa, porque aí o município deixa de arrecadar, enquanto poderia estar efetuando medidas mais assim voltadas para poder tornar essa receita viável, né? Viável, isso. Ô, Leandro, só uma pergunta. Essa receita de serviço, o que compreende essa arrecadação? Quais são os serviços? Água, esgoto, multas, juros, correções monetárias, está tudo incluído nessa receita de serviços, os serviços que são prestados pela prefeitura. Mas a taxa, por exemplo, de esgoto, ela não poderia estar lá na primeira categoria de impostos, taxas, porque ela tem natureza jurídica de taxa, né? Ela está... como que eu falo a palavra? A categoria dela está classificada como serviços.
Ah, entendeu? sim. E por isso que ela não está lá em impostos e taxas e contribuições. Tá. Para a arrecadação desses 20 milhões e meio, pouco mais de 20 milhões e meio, os impostos e taxas que compreende essa arrecadação aí, IPTU, ISS, Isso. Imposto de renda. imposto de renda, quais outros ali que entraria como a taxa de iluminação pública entraria no de serviços? Iluminação pública, ela está na contribuição. Lá no primeiro, não, Se eu não me engano, ela está na segunda, eu só preciso confirmar. certo. Mas eu tenho aqui, eu consigo te passar até. ITBI, Depois que a né? gente tirar os Também, slides de TBI. Exatamente. tá certo. Elas vão estar lá em cima nos 20 milhões. As principais mesmo é imposto de renda, IPTU, ISS, são as de maior valores, né? Entendi. Essas receitas são tudo próprias, né? As lá de cima são tudo próprias. Ah, certo. Impostos, taxas, contribuições e melhorias. Aí vem as transferências correntes, que são transferências da União do Estado. Tá certo. Pode prosseguir com perguntas, Osiel, se... Eu acho que agora você vai passar para a despesa? Não, agora eu vou falar Tá, agora do gráfico aqui, passar o gráfico da receita estimada, né? Que a nossa maior receita aí são as transferências correntes. Os impostos, taxas e contribuições seria 11% da arrecadação total. Contribuições 5,39%. Receitas patrimonial 4,13%. Receitas de serviços 4,88%, né? E a maior, transferências correntes, 79,50%. Outras receitas fica em 2,39%. E receita de capital não foi estimada. E as deduções, que são as deduções do Fundeb, seria 7,91%. No geral, levando em consideração a arrecadação de 2021 para a previsão que tem 2022, teve o quê? Aumento de em torno de quanto por cento? Tem esse levantamento na LOA? De 21 para 22? Isso. A estima é que dá, dependendo da receita, de 4% a 5%. Em média. Em média. Entendeu? Não passa de 5%. E levando em consideração todas as receitas, isso chega a um montante maior? Vai dar ali um 4,8, 4,7 em consideração todas. Tá certo. Seria também praticamente o mesmo quadro aqui. Transferências correntes. Agora aqui, receita de capital 0%, outras receitas correntes 2,21%, transferências correntes 73,67% e receitas próprias 24,11%. Agora a evolução da receita, pega aí de 2018, 128 milhões, 2019, 143 milhões, 2020, 154 milhões, 2021, 186 milhões e 2022, 189 milhões. Aí está todas as entidades, né? Prefeitura, o IPrêmios e Fundação Cultural. Ô Leandro, esses valores aí são os efetivamente arrecadados? Por exemplo, 2021 a gente não fechou ainda, mas lógico é a projeção. Essa aí é a evolução da previsão. Ah, tá, das previsões. Isso. Entendi. Aí no próximo quadro agora eu vou estar falando das despesas. Tudo bem. Só uma pergunta. Volta o quadro anterior. Aqui mesmo? Isso. 154 milhões, 103, esse de que ano que é? 2020. Aí depois teve um aumento para 2021 no período da pandemia. Me desculpa, eu passei uma informação errada. Pode ver ali, 2018 é arrecadada, 2019 é arrecadada, 2020 é o arrecadado, 2021 é o previsto e 2022 é o previsto. Só para complementar. Pode fazer sua pergunta, doutor. Houve um aumento, uma previsão de aumento mais baixo em relação
os demais exercícios. Isso é decorrente algum reflexo da pandemia também? Olha, você fala do crescimento mais baixo. Isso. Esse crescimento aí, ele foi de acordo com esses ajustes de receitas que eram previstas, não eram arrecadadas, né? Uhum. Que a gente conseguiu tirar ali do orçamento. Tanto é porque a principal, que é aquela de 2 milhões, não é receita do município, entendeu? O município nunca vai arrecadar. Uhum. Ele tem dentro do balancete uma receita própria de impostos de propriedade rural, mas é a parte que vem da União já para o município. Então, mas eu falo assim, um dos tópicos para estimar a receita para 2022 levou em consideração também essas dificuldades que Sim, a pandemia... Não só, né, o Brasil, o mundo às vezes enfrenta essa dificuldade de redução de arrecadação por conta... Cai a renda do munícipe, né? Então, isso provavelmente provoca uma queda levou em consideração para a elaboração da lei orçamentária anual, né? Procuramos trabalhar assim, bem com o pé no chão mesmo, com o que efetivamente está sendo arrecadado, para não ter aquelas previsões que pode vir uma receita maior. A gente não tem ainda a certeza de como vai se comportar aí, né, a economia no nosso país, porque agora sim o pessoal já está vacinado, já estão trabalhando, mas ainda a gente não sabe o reflexo disso até quando a gente vai sentir, né? Tá então, certo. estamos trabalhando mesmo com a previsão do que foi arrecadado no ano, mais o que realmente arrecadou anteriormente. Entendi. Bom, agora então vou falar aqui das despesas. As despesas por órgão. Aí ficou então Câmara Municipal, 4.100.000. Gabinete do Prefeito, 11.281.000. Secretaria de Administração e Finanças, 16.590.000. Secretaria da Saúde, 29.938.000. Secretaria da Educação, 54.041.000. Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, 1.671.000. Secretaria de Assistência Social, 6.455.000. Secretaria de Infraestrutura, 18.868.000. O Instituto de Previdência, 32.027.000. E a Fundação Cultural, R$540.000. No total das despesas, R$175.514.000. Para ficar claro, então, aqui é o que será gasto, né? A previsão de gasto durante o exercício de 2022. Em cima da nossa previsão da receita, a gente estimou a despesa, para ficar dentro do que foi estimado de receita. Então, se caso houver um superávit, aí futuramente, no ano que vem, será enviado um projeto de lei para a Câmara para suplementar dotações que forem necessárias, né? Agora eu vou falar as despesas por função de governo. Legislativa, 4.100.000. Administrativa, 28.749.000. Segurança Pública, 2.121.000. Assistência Social, 6.887.000. Previdência Social, 20.136.000. Saúde, 29.938.000. Trabalho, R$663.000. Educação, 54.041.000. Cultura, 542.000. Urbanismo, 10.475.000. Saneamento, 8.392.000. Desporto e lazer, 1.669.000. Encargos especiais, 6.371.000. E reserva de contingência, 1.426.000. E o total, R$175.514.000. A receita, então, está estimando em 189, né? Pouco mais de 189 milhões. Aí tira a dedução, que aí vai para os 175.514. Tá certo.
Eu fiz uma conta rápida aqui, você só me ajuda para ver se está certo Sim. o meu entendimento, Leandro. É que a receita própria que tá prevista aqui de 143 milhões 271 mil, 143, 427 milhões, 1.100 reais. E eu vi também que para despesa de pessoal está fixado uma despesa de 74 milhões e 800. Eu fiz uma conta rápida que está dando 52,15. Um percentual já acima do 51,3, que é o limite prudencial do tribunal. Só queria que você comentasse, porque já está fixada uma despesa, por assim dizer, acima do limite, que o tribunal já começa a alertar, né? Sim, Que daí já sim. não pode dar reajuste, tem já alguns impedimentos pela lei de responsabilidade fiscal, né? Só para a gente entender o quanto que isso daí pode impactar, se de fato vai chegar, ou talvez até superar, caso a receita que nós estimamos, que foi estimado pelo município, não chegue nesse valor, porque pode ser que a receita não chegue, né? Qual que seria o posicionamento da prefeitura e tudo mais com relação a isso? Ô Zé, aí no caso, como nós fizemos aí uma previsão da receita bem enxuta, assim, bem no pé no chão mesmo, então acredita-se que ela possa ser maior, entendeu? Também temos o caso aí do PDV, que a gente também acredita que vai ter uma redução na despesa com o pessoal. Então, quando nós fizemos os cálculos, ainda estava em andamento a questão do PDV. Não dava para saber quanto seria essa redução, mas é provável que com esse pensamento de que a receita vai ser um pouquinho melhor do que estamos prevendo, que fizemos assim bem enxuta mesmo, e com essa adesão ao PDV, a gente acredita que vai chegar ali no 51,30, entendeu? Sai fora do limite prudencial. Para sair fora do limite potencial. E mesmo se ficar nesse limite prudencial, a gente tomar aquele cuidado para não ultrapassar o 54, que é o Que é o limite, preocupante. o teto, né? Sim. Eu também tive verificando aqui, Leandro, você já fez a explanação de todas as despesas ou ainda? Agora só um gráfico, quer que eu Tá. termino? Acho que tem, Não, você que sabe, porque daí... tem 3 gráficos só para passar, a gente já... Não, Ô, Leandro, o que seria a reserva de contingência no orçamento? Essa reserva de contingência, ela é para aquelas despesas que não foram previstas, que possa acontecer, para a gente não ter que anular uma dotação de um setor para suplementar outro, a gente vai ali na reserva e vai fazendo essa suplementação. Então, essa reserva de contingência seria aquele porque tem uma margem para o executivo fazer o remanejamento sem autorização legislativa, né? Entraria nessa questão, não? Essa reserva não. Não? No nosso projeto que está em análise, ele fala que a reserva de contingência não usaria o limite da suplementação que está lá acho que é no inciso 1º, que é de 15%. Manteve, né, do exercício anterior, isso. esse limite manteve. Manteve a mesma porcentagem. A gente se definiu agora a reserva de contingência, e de fato é isso mesmo, só que a gente vê que no IPREMOS a reserva de contingência lá está 20 milhões, que seria mais ou menos, pelo que eu pude analisar do orçamento, a diferença, porque o IPREMOS, como é um fundo de previdência, ele tem que arrecadar mais, formar o fundo, para poder suportar despesas que virão, né, com a aposentadoria desses servidores que estão trabalhando. Então, o orçamento deles estava algo em torno de 36 milhões, sendo que despesas efetivas 11 milhões. E aí esses 20 milhões, eu vi que no orçamento o IPREMOS colocou como reserva de contingência. Será que o ideal... Eu também estive olhando o Instituto de Previdência de Ribeirão e eu vi que eles lançam como investimento, né? Embora não é uma despesa, né? Investimentos, eles lançam como investimento e o dinheiro entra e ele vai direto para o fundo.
né? Não classificaria na reserva de contingência. Por que eu digo isso? Porque hoje o texto da lei, da forma como ele está, tanto o IPREMOS quanto a Prefeitura, eu acho que não entra nos 15%, é sobre o orçamento da Prefeitura, não mistura com o orçamento do IPREMOS, não, né? É separado. Então, mas o IPREMOS, então, ele poderia mexer quase que totalmente na reserva de contingência e alterar para lançar, por exemplo, para pagamento de aposentadorias, né? Sendo que a reserva de contingência, legalmente, ela é constituída para isso mesmo. São despesas passíveis, assim, passivo contingente, que pode ser que aconteça, né? Está indo no judiciário, de repente acontece, de repente não, mas você já tem uma ideia e aí você coloca normalmente 0,5% do orçamento. Né? Você chegou a analisar isso do IPREMOS ou não? Essa questão é que a gente não tem representante do IPREMOS aqui hoje para falar. Mas é uma questão que a gente pode levantar para eles, né? Sim. Eu não cheguei a analisar essa questão deles, não. Essa despesa de encargos especiais entraria o quê? O que compreende essa despesa? Encargos especiais? Isso. Você tem essa informação? Eu preciso verificar acho que aqui. Você tem aqui no projeto? No balancete? Deixa eu ver aqui. 6.371.000. Eu tenho aqui que se eu tirar vai sair da tela ali. O Zé está com o projeto em mãos. Eu não estou achando. Não localizou? Não. Não, mas depois a gente, conforme o andamento da audiência pública, a gente busca no projeto. Tá. Pode prosseguir, Leandro. Obrigado. Então, aqui agora um gráfico, né? Só apontando aqui as despesas por função de governo. Legislativa seria 2,34%, administrativa 16,38%, segurança pública 1,21%, assistência social 3,92%, previdência social 11,47%, saúde 17,6%, trabalho 0,38%, educação 30,79%, cultura 0,31%, urbanismo 5,97%, saneamento 4,78%, desporto e lazer 0,95%, encargos especiais 3,63% e a reserva de contingência 0,81%. A evolução da despesa a despesa empenhada em 2018, 133.735.000. Em 2019, despesa empenhada, 140.332.000. Em 2020, a despesa empenhada, 145.642.000. Agora, em 2021, a despesa prevista é de 184.467.000. E estamos aí prevendo para 2022, 189.398.000. Então, no geral, tem essa possibilidade de ter um excesso de arrecadação, levando em consideração, porque, como você mencionou, com base nesse estudo, foi feito bem enxuto mesmo o orçamento. Enxuto, isso. Então, pode ser que acarrete algum excesso de arrecadação no exercício de 2022. Exatamente. Tanto como esse ano está acontecendo isso, né? Nas receitas, nas principais receitas, FPM, ICMS, está tendo assim, uma arrecadação muito melhor do que estava previsto. Tá certo. E de slide aqui eu já termino a apresentação na parte de slides. Perguntas, Leandro? Oziel, desculpa. Ainda na questão da fixação da despesa, a gente viu aqui que em 2021 o auxílio alimentação estava 11.788.000 e caiu para 8.070.000. Será que esse valor aqui estava alto demais? Porque 3.400.000 de auxílio alimentação não é possível que tenha
que vai aposentar tanta gente, que vai repercutir, até porque o projeto de PDV, ele prevê que são 12 meses, né? Então, o pessoal vai continuar recebendo até meados de 2022, né? Isso. Na época que foi feito o cálculo também, não tinha essa dimensão aí da adesão ao PDV. E tem uma questão aí, você está olhando as despesas previstas em 21. Ela está um pouquinho acima do que está acontecendo. Vai dar em torno, 21, vai dar em torno de 10 milhões, deixa eu ver, 8, em torno de 10 milhões. Então, aí, quando foi feito o cálculo, aí estimava que ia ter uma queda. Então, o que acontece? Pode acontecer de chegar lá em novembro, pode acontecer, né? A gente não sabe como que vai ser. E a gente precisar de uma suplementação, no caso do auxílio alimentação. Mas, pelos cálculos, isso pode acontecer em novembro. Ou dezembro, quase certeza. Entendi. Entendeu? Sim. Então, realmente, assim, a previsão anterior era maior e o que está acontecendo é um pouco menor. Só que a gente fez uma previsão bem menor, que dependendo do que vai acontecer agora do PDV, talvez a gente possa chegar em novembro ou dezembro e precisar de uma suplementação aí no caso do auxílio alimentação. No Entendi. caso de emenda parlamentar, por exemplo, tem previsão de aumento de valores? Em agosto, a Secretaria de Planejamento de Obras nos passou todas as emendas que eles têm prevista estão para 21. Já estavam convênios assinados, então a gente não poderia jogar para 22 porque já estava prevista. Pode ser que ela não venha, né, em dezembro, venha em janeiro. Entendi. Mas os convênios já estão assinados, já está prevista para 21 e não tinha nada previsto para 22, então por isso que ficou de convênios, ficou zerado aí a previsão. Então, se vier alguma assinatura de convênio para o ano que vem, aí vai ser encaminhado para a Câmara para poder abrir crédito especial. Tá certo. Perguntas? Não. Paulinho, tem perguntas, Paulinho? Não? Ô, Du, tem alguma pergunta de internautas? Não? Então, Leandro, eu quero agradecer a presença, né, pelas explicações. Caso houver algum questionamento posterior à audiência pública, a gente encaminha para o senhor para esclarecimento. Obrigado, Osiel, contador da nossa casa aqui. E obrigado aos presentes, aos internautas. Não havendo mais interessados em discutir o projeto de lei orçamentária, declaro encerrada a presente audiência pública, da qual será lavrada a respectiva ata. Uma boa noite a todos. Boa noite.